dizendo, procrastinar é retardar o seu sucesso, certo? Vocês sabiam que há muitas maneiras de você evitar ter sucesso na vida, de você não ter sucesso. Uma das maneiras é procrastinar, é deixar para depois. Ah, depois eu faço. Ah, depois. Ah, um dia. Ah, deixa para depois. Pois é. Acredite que essa atitude, ela compromete o teu sucesso, compromete o teu crescimento. Mas não é tão simples assim, não é? A gente tem mania de simplificar tudo. E eu vou provar hoje para você que não é tão simples assim. Tá? Não é tão simples assim. O pessoal tá aqui bombando nos testemunhos. Eu tô assim, me segurando para não interromper o meu ensino. Mas, gente, olha o que é que ela tá dizendo aqui. A senhora falou algo sobre que no ventre de nossa mãe sofremos traumas psicológicos realmente, não é? E como na oração que eu fiz, na segunda ferida de traumas, o Senhor tirou muitos desses lugares de traumas, né? Nos ajudem a divulgar, aqui a Luziana pedindo, a minha equipe. Valeu, Lu. Você é fundamental aqui nessa sala, Lu. Então, veja bem, vou fazer, inclusive, a minha equipe de mídia já sugeriu, eu vou fazer um dia de perguntas e respostas. Então, quando terminar as cinco feridas, eu vou fazer uma live só perguntas e respostas que você tem para fazer, tá certo? Beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, tem que fazer e não faz. Tem que ir e não vai. Né? Deixa tudo para depois. Dentro da psicanálise, que é a minha área, que eu estou em formação, diz assim, que é uma doença do pensamento, tá? É uma doença do pensamento que tem origem na infância como forma de proteção. Tem origem na infância como uma forma de proteção, mas que leva à autossabotagem. Vou já explicar, tá certo? Então, pessoas criadas por autoridades, por pessoas autoritárias, não é? Que tem um autoritarismo muito grande, né? Uma criação de culpa, de punição. Então elas desenvolvem esse tipo de pensamento, certo? Da procrastinação. Ele é autossabotador, por incrível que pareça. A proteção contra o medo, né? E na verdade o sofrimento. Quando alguém procrastina, essa pessoa está, na verdade, o pensamento, tá? Procrastinador, o pensamento que é um pensamento, é um padrão compulsivo, né? Na verdade, é um padrão de pensamento pulsional, falando psicanaliticamente, pulsional, traz, na verdade, uma satisfação de não ir fazer, de não ter uma atitude, porque na verdade se auto-sabota. Na verdade, a pessoa se auto-sabota. Veja bem, dizer para um procrastinador, por exemplo, eu vejo muita gente tratando a procrastinação de uma forma muito simplória, né? De dizer simplesmente assim, vai lá, faz. Ah, por que tu não sai do canto? Gente, eu conheço tanta gente, tantas relações conjugais, de mães com filhos, pais com filhos, não é? E mulheres com seus maridos, ou os maridos com as esposas. Enfim, eu conheço muito isso, né? Esse diagnóstico nessas relações, e fica, por que tu não faz alguma coisa? Por que tu não se levanta? Por que tu não vai fazer alguma coisa diferente na tua vida? Ah, pelo amor de Deus, tu não muda, sai do canto, não é? Essa linguagem. Isso é, a outra pessoa é o procrastinador. É alguém que deixa para depois todas as coisas, mas porque na verdade, ele tem medo de sofrer, ele tem medo de investir, ele tem medo de ir. E aí ele se auto-sabota e não vai. E aí eu conheço muita gente que trata esse assunto de procrastinação simploriamente, né? Você dizer para um procrastinador, alguém que deixa tudo para depois, você dizer para ele assim, vai lá, faz. Sai do canto, pelo amor de Deus. Né? Faz alguma coisa. É meio que nada. É meio que você dizer para uma pessoa que está com depressão profunda, você chegar para ela e dizer assim,
Vamos lá, se alegra. Se ela estiver com depressão profunda, tem que trabalhar a medicação para levantar os níveis dos hormônios, da serotonina, da endorfina, que também coopera para o ânimo, enfim, e uma série de outras coisas, que eu não estou falando de depressão aqui. Mas eu quero dizer assim, que se você diz, vamos lá, sai do canto, e eu vejo muitos conflitos, inclusive conjugais, não é? Marido e mulher brigam porque um é procrastinador e não sai do canto, e não faz nada, e não vai, e não acerta. E às vezes chega no divórcio, às vezes chega em crises profundas, brigas profundas, desgaste por causa disso. Mas, gente, a procrastinação não é tão simples. Então, vamos aprender. Então, hoje eu quero te ensinar isso. Hoje eu quero passar para ti esse conhecimento, porque com conhecimento você muda, você sai da dinâmica adoecida pelo outro, tá certo? E você também tem mais inteligência até para orar, porque você vai saber. Então vamos lá. Existe um relato do professor Joseph Ferrari, ele é PhD em psicologia, e ele traça 3 tipos de pessoas que procrastinam, que deixam tudo para depois. Olha os traços para a gente ir identificando e entendendo. Primeiro traço. Essa pessoa tem a procrastinação como uma aventura, deixando para fazer as coisas na última hora, só pelo gozo, a pulsão de gozo dentro dela. E às vezes isso é no inconsciente também, tá? Isso é muito no inconsciente. Só para ela ter o gozo da euforia, o gozo, o prazer eufórico, certo? Do momento. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, pessoas que procrastinam, tem um tipo de pessoas que fazem isso. Tudo para a última hora. Não faz. Depois, um dia. Depois eu falo. Depois eu faço. Tá certo? E deixa para última hora. Tá? Aí corre na última hora. Aí leva, não é? Leva para a última hora todo a energia, a adrenalina, sabe? Para fazer ali naquele último momento. E aquele fluxo de adrenalina do campo emocional da pessoa, para ela é um gozo. Para ela é uma pulsão de prazer. Só que, e aí ela tem prazer de na última hora, tá entendendo? Joga toda a adrenalina, faz de última hora e pronto. Quando termina de fazer e tem aquele prazer, pronto, eu fiz. Cheguei de última hora, mas eu fiz. Só que é o seguinte, fiz mal feito. Fiz, mas não foi com esmero, não foi bem feito, né? Prejudica, traz uma série de problemas, tá certo? Inclusive para o próprio procrastinador. Por quê? Porque ele vai levar a vida procrastinando e chegando atrasado nos cantos, chegando atrasado nas colocações, nas situações, fazendo mal feito, fazendo de última hora. Mas, psiquicamente, tem um prazer, uma compulsão de prazer, de fazer de última hora. E na última hora coloca toda aquela adrenalina emocional e depois terminou, aí tem aquele prazer. Só que sai mal feito. Segundo tipo de pessoa, certo? Da característica traçada pelo Dr. Joseph Ferrari, um PhD em psicologia. E ele diz, o segundo tipo é assim: com medo de fracassar ou mesmo do sucesso. Medo. Tem gente que tem medo do fracasso. Mas vocês sabiam que tem gente que tem medo do sucesso? Isso é no inconsciente. O medo do fracasso muitas vezes está no consciente, no campo da lógica, da consciência. E às vezes o medo do sucesso está no inconsciente. Se a pessoa disser, você tem medo do sucesso, você diz, medo do sucesso? Eu quero sucesso. Mas no inconsciente tem medo. E aí tem um comportamento adoecido com a procrastinação. Vou continuar. Com medo de fracassar ou mesmo medo de ter sucesso,
preferem que os outros pensem que eles não conseguem fazer o esforço de começar. Então, vocês entenderam? Algumas pessoas que procrastinam, na verdade, eles têm medo de ir, de dar um passo, de fazer. Porque começar a fazer, tá? Dar um passo de investir, de começar um projeto novo, de começar algo novo, de fazer, isso aí, gente, muitas vezes dá medo. Pessoas têm medo do que vai ser. Será que eu vou ter sucesso? Será que vai dar certo? Tem medo do sucesso. Se eu tiver sucesso, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir dar conta? E se eu fracassar, o que é que vão dizer de mim? Toda esse comportamento de procrastinar em algumas pessoas carregam isso, um medo, e aí elas preferem que as pessoas conheçam elas, que as pessoas olhem para elas e digam assim: ah, não consegue fazer, não é? Não consegue começar, não consegue fazer, não consegue começar, mas por trás está: tenho medo de começar, tenho medo de não dar certo, tenho medo do fracasso. O que é que vão dizer? Gente, aí há uma preocupação com o que os outros vão achar dele. E aí escolhe procrastinar, escolhe não começar. Tá certo? Eu vou fazer um paralelo fenomenal com o que a Bíblia diz sobre isso. E o que a Bíblia oferece, as escrituras, a sabedoria de Deus oferece para essa cura aqui. Beleza? Terceiro tipo de pessoa que procrastina. Procrastina por medo de responsabilidade que terá que assumir com os resultados. Então, tem gente que procrastina porque tem medo dos resultados que ela vai ter que assumir com os resultados do que ela vai começar. Porque procrastina começar. Tem um projeto e não começa. Tem medo da responsabilidade. Tem que ir ali, tem que ir fazer algo, tem que falar com alguém, tem que ir atrás de emprego. Não vai, porque tem medo de ser reprovado, de não dar certo. Tá vendo como procrastinar é mais do que preguiça? Existem alguns autores, algumas pessoas que falam que a preguiça é uma das causas. É muito raso, entendeu? É muito pouco. A procrastinação é muito mais. É uma doença, sim, da mente, porque é um pensamento, um padrão de pensamento, tá? Obsessivo, compulsivo, de medo. Medo do fracasso, medo do sucesso. Se auto-sabota, tá bom? Então, vamos em frente. Aí, eu pergunto para você, quais as causas, né? Quais as causas? Primeira causa, aí eu falo da preguiça, mas eu acho, sinceramente, a menor questão, sabe? Muito embora valha a pena falar da preguiça para poder os preguiçosos se acordar, se levantar, vamos lá, estamos numa quarentena, não é? Num isolamento social, vamos fazer alguma coisa. Tem um monte de curso aparecendo aí, não é? Cursos que a gente pagava, gente. Tem curso aí que a gente pagava e sendo liberado gratuitamente. Bora estudar, vamos estudar. Horas que você está dentro de casa, ocupa a vida estudando. Vai lá, faz alguma coisa, tá? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? Segunda causa da procrastinação, de ser um procrastinador, a ansiedade. E eu vi muito sobre ansiedade na primeira ferida emocional que eu apresentei aqui na nossa live. E eu vi muito sobre ansiedade, vocês que me acompanharam viram, mas se você não pegou essa live sobre ansiedade, não é? E o transtorno da ansiedade e medo, vai no meu YouTube e assina lá o meu canal Roseni com Z Marques.
Vamos lá. Então a ansiedade é um pensamento excessivo do futuro. Então, por que ela é uma causa? Né? Ela é uma das causas da procrastinação, porque o excesso de medo do futuro paralisa você. No que paralisa, você não faz. Você não faz, você não vai, você não, né? Você não assume, você não. Então, entenda isso, tá? Terceira causa, que aí eu quero dar um foco bem bom aqui, porque é um conhecimento psicanalítico que eu quero passar para vocês. É a obsessão, tá? Alguns autores relatam a causa do perfeccionista, tá? Porque, na verdade, todo perfeccionista é obsessivo, né? É obsessivo, compulsivo. Mas eu quero trazer a obsessão, como psicanalista de informação que eu sou, quero trazer a obsessão, tá? Que é a neurose obsessiva, né? A questão de ter obsessão. É uma doença do pensamento, um apego forte e excessivo às suas próprias ideias, né? As suas próprias ideias. Persistência. O que eu penso é o que eu penso e ponto final. Não abro para ninguém, não escuto ninguém, né? Eu não dou ouvido para ninguém, porque a minha ideia, eu tenho obsessão naquilo que eu penso. As minhas ideias, o campo das minhas ideias, eles são impenetráveis. É o que eu penso e pronto. Então a obsessão também é uma causa, e a obsessão é isso, né? Ser alguém obsessivo, é ser alguém que tem um forte apego excessivo às suas próprias ideias, persistentes. Ou seja, no senso comum, aquela pessoa teimosa. Tem gente que diz, é teimoso. Não é? Tem gente que diz, vixe, meu Deus, é muito teimoso. Aí vocês já viram que quando você conhece alguém, convive com alguém muito teimoso, você desiste da pessoa? Por quê? Porque é uma obsessão. Né? É uma obsessão, gente. É uma doença do pensamento. Né? É uma obsessão. A pessoa tem ali a sua obsessão. É obsessivo pelas suas ideias e não abre, não muda e se apega. Né? Então é uma teimosia, é uma compulsão obsessiva. Uma compulsão. Então ele tem uma ideia de que vai fracassar se ele for fazer aquilo ali, e essa ideia é uma compulsão obsessiva na mente dele, no padrão de pensamento, e ali ele fica parado e não vai abrir um novo negócio, não vai ter um novo empreendimento na vida. Por quê? Porque ele tem uma compulsão obsessiva, é um pensamento obsessivo. Porque o pensamento obsessivo, ele tem um forte apego e excessivo apego em suas próprias ideias. São pessoas que não abrem para diálogos, que não abrem para contabilizar que ideias de outras pessoas, que a forma de outras pessoas verem, são também importantes. Elas são obstinadas nas suas ideias próprias e não conseguem pensar diferente. E aí elas vão pensar, vão procrastinar, né? Vão procrastinar, vão deixar para depois, porque no fundo, né, é o quê? Um pensamento compulsivo, obsessivo, de uma obsessão de que vai dar errado. Ou então, se der errado, o que é que vão dizer de mim? Então não vou. Então o pensamento entra, o padrão de pensamento está aqui e ele fica. E ele faz com que a pessoa não saia do canto, não faça, não invista seus negócios, suas ideias. Às vezes são pessoas tão inteligentes, mas elas não conseguem tirar do papel e ir para cima com seus planos, seus projetos, porque a obsessão é uma causa, é uma pessoa obsessiva, né? Ela tem um forte apego nas suas ideias e não escuta ninguém. Né? É aquele teimoso, né? Aquele teimoso, popularmente falando, né? Então tem um sistema de crenças mentais que
prende a pessoa. A pessoa já vive dentro de um sistema de crenças por causa da obsessão dela. Tá certo? Então veja bem, e isso aí é terrível, porque existe uma dinâmica, tá, nas relações com pessoas que são obsessivas, tá certo? Tem uma compulsão obsessiva pelas suas ideias, pela sua forma de ver, e não abre para ninguém, e é complicado porque ela culpa os outros, tá certo? Ela culpa os outros, né? Os danos, aqui tá nos danos, eu vou já falar dos danos. Deixa eu ir para as causas. Terceira causa. A quarta causa é, na verdade, a autoestima abalada. Abala a autoestima, né? Descrédito, começa a desacreditar em si, desacreditar no seu potencial, desacreditar na sua potência de poder fazer as coisas. Então a autoestima vai baixando, a pessoa vai desacreditando nela. Por quê? Porque de tanto procrastinar, deixar para depois, arquivar os projetos, arquivar os planos, arquivar os sonhos, porque ela mesmo não vai, né, não sai. Por quê? Porque o sistema do padrão obsessivo na mente dela enche ela de medo, né, do fracasso, medo de dar errado ou medo do sucesso, e aí ela prefere não fazer. Porque por trás disso tem aí também uma raiz de orgulho. Aí é um componente espiritual, aí é o meu paralelo que eu faço com a Bíblia, tá? E eu vou já também, que eu fico querendo trazer. Certinho? E o quarto, né? E o quinto, a quinta causa de ser um procrastinador é a passividade, né? A vida é boa quando eu não preciso fazer nada. Aí a vida é boa, né? É aquele estado de que é melhor eu não fazer nada do que eu fazer e me dar mal. É aquele estado de que vê o problema sempre relacionado à ação, tá? A passividade, ela paralisa, ela pedrifica, né, o campo da satisfação, da realização humana, porque ela simplesmente deixa a pessoa paralisada, não permite que a pessoa avance, que vá fazer, que vá investir. A passividade. Vocês já observaram como a gente tem uma tendência para isso? De uma forma geral, a humanidade? Quer ver uma frase que tem muito aí na vida de todo mundo, de muita gente, pelo menos, né? De muita gente. Tem muita gente que diz assim: ah, se eu ganhar na loto, olha aí, se eu ganhar na loto, vou viajar o mundo todo, vou curtir as ilhas, etc. Gente, a gente só pensa em não fazer nada. Entendeu? A passividade é isso, né? O prazer de ter alguma coisa sem fazer nada. Então isso é péssimo, isso é horrível, é uma das causas da procrastinação. Então quem gosta de não fazer nada e ter tudo na moleza, sem sair do canto, é um procrastinador. Porque por trás da passividade tem a procrastinação. Certo? Ok? Então assim, como eu vou sair disso, né? O meu conselho, tá certo? Como terapeuta, eu sempre trago primeiro meus conselhos terapêuticos, depois os meus conselhos espirituais, fazendo esse paralelo, esse link. Primeiro, o conselho terapêutico, né? Que eu dou. Primeiro, admita que você tem esse problema. Admita, não subestime. Não fique achando que é só uma preguicinha. Não. Já disse aqui no começo da live que procrastinar não é bem só uma preguicinha, não é? É uma situação mais substancial e mais grave na perspectiva psíquica da mente, do pensamento. Então, veja bem, eu preciso que você entenda isso. Primeiro passo, primeiro conselho que eu te dou como terapeuta: admita que você tem esse problema e que esse problema precisa de tratamento. Alguns casos são gravíssimos. Gente, alguns casos são gravíssimos. A pessoa paralisa, a pessoa morre literalmente, não faz nada na vida. É uma coisa terrível.
os efeitos, não é? Principalmente os efeitos da compulsão obsessiva, dos pensamentos obsessivos. São os efeitos devastadores. Então, admita que tem um problema, é a primeira coisa. Admita que tem um problema. Segundo, procure a terapia. Procure a terapia. Eu não estou dizendo isso como terapeuta, que hoje sou, tenho meu consultório. Não. Você vai procurar até outro se quiser, fique à vontade. Eu estou falando porque alguns casos são necessários. E trate de chegar para o terapeuta e dizer, olha, eu vim porque eu faço isso, eu procrastino. E se abra para o tratamento, se abra para compreender você, para entender você, para mudanças, tá certo? Se abra para mudanças. O grande problema de um homem não está em outro ponto, a não ser não querer mudar. Então, mudança é fundamental. Então, procure uma terapia. Terceiro conselho, não culpe os outros. Não culpe os outros. Porque o procrastinador, por causa dos seus pensamentos compulsivos, obsessivos, por causa do seu forte e excessivo apego às suas ideias, e pelas suas ideias ele não tem coragem de ir, ele culpa os outros. Então o outro é culpado porque não deu certo nada na vida dele. Culpa o outro porque as coisas não aconteceram na vida dele. Então não culpa ninguém. Corre e vai se cuidar, se tratar. Não é se trabalhar, porque mudar é fundamental, certo? Quarto ponto, planejamento. Comece a adotar planejamento para a sua vida. Por que a gente foge de planejamento? Muitos de nós, e o procrastinador muito mais, porque dá um choque com a realidade. Quando você planeja, você coloca dados, né? O que, como, quando, onde. Quando você vai responder essas perguntas, você vai ver uma série de desafios para você fazer, de responsabilidades para você assumir. Por que que muitos de nós fugimos de planejamento? Porque a gente foge do choque de realidade que é o planejamento. Quando você vê as responsabilidades, você vê a coisa para organizar, aí você, né? Vamos ficar aí, deixa a vida me levar. Então procure adotar, ainda que seja o planejamento mais simples do mundo, tá certo? Adote. E coloque prioridades, uma coisa de cada vez. Coloque prioridades, uma coisa de cada vez, tá? Não vá com todas as coisas ao mesmo tempo, mas coloque prioridades, sabe? Seja alguém que vai dar um passo atrás do outro, um passo com calma, tá bom? Um passo atrás do outro, uma coisa primeiro, depois a outra. Não se desespere. Uma coisa primeiro, depois a outra. Certo? O mais importante é começar uma coisa. Tá bom? É começar uma coisa. Começar, desenvolver e terminar. Sem atropelar. Por que que eu disse que uma das causas da procrastinação é a ansiedade? Porque a ansiedade atrapalha. Você até começa, você não termina. Porque já começa a meter os pés pelas mãos e já quer ver o futuro aqui no presente. Muita calma nessa alma, né? Então, prosseguindo, certo? Então eu estou te dando aqui 5 conselhos terapêuticos. Primeiro, admitam que tem um problema. Segundo, se possível, faça terapia, porque você vai tratar, né, os padrões desse pensamento compulsivo obsessivo. Terceiro, não culpe os outros. Não culpe ninguém. Encare e vá passo a passo que vai dar certo. Quarto, planeje. Ainda que seja um planejamento simplório, tá? Mas planeje. Ainda que seja um planejamento de um dia, tá? Não precisa você fazer o planejamento de 1 ano, de 6 meses. Faz de um dia. Ou faz de semana. Faz o planejamento semanal. Essa semana, aí coloca lá no seu quarto, no seu birô, na sua mesa, aliás. Coloca lá. Essa semana eu vou fazer isso na quarta, isso na sexta, isso no sábado. Pronto. E vá, que é o próximo passo. Colocando prioridade. O que primeiro eu preciso fazer? Faça.
Quando você terminar a semana, se você vê uma dessas coisas que você planejou fazer feitas, beleza, gente. Você vai estar de parabéns. Você saiu dessa morbidade da procrastinação. Tá bom? Danos. Acontecem danos quando a gente procrastina. Todos nós queremos saber a verdade. Então, existem danos. Danos como? A saúde pode baixar a imunidade. Vocês sabiam que a procrastinação baixa a imunidade? Pasmo, eu estudei sobre isso. Pessoal, por quê? Pessoal, o cérebro demanda muita energia. Pessoas que sofrem de procrastinação, elas não dormem bem, têm insônias. Elas pensam muito. Elas ficam pensando, exatamente porque é um problema no pensamento. Então elas pensam muito e elas fazem muito pouco. Então o pensar explora uma carga, você está entendendo? De energia muito grande. Demanda uma carga de energia muito grande. Então são danos que causam. Prejudica as relações porque você começa a colocar a culpa no outro. E aí quem fica perto de você não suporta mais levar a culpa sem ter culpa. Entendeu? Certinho? Então, e também atrapalha trabalhos em equipe, porque procrastina, porque não faz, e aí a equipe quer fazer e a pessoa não quer fazer. Enfim, beleza? Também prejudica as relações familiares, porque se tiver alguém na família assim, um quer fazer e o outro não quer, e o outro quer, e aí a confusão chegou e apareceu. Certo? A cura, porque eu já estou correndo com o nosso tempo. Ai, Roseni, faz logo paralelo com a palavra de Deus. Isso não te faz fugir da sua responsabilidade enquanto sujeito humano. Beleza? Você não pode fugir, gente, da sua responsabilidade como um sujeito humano. Deus não nos fez só espírito. Lembra do que eu ando ensinando aqui? Nós somos biológicos, psicológicos, sociais, estamos em relação, e espirituais. Tá bom? Eu faço o paralelo aqui do psicológico com o espiritual. Aí, dentro da espiritualidade cristã, que é a nossa fé, que é a palavra de Deus, eu quero tocar nos assuntos que eu sei que através do poder de Deus e da oração, vai ajudar você a se restaurar e a se curar até da procrastinação. Tá certo? Primeiro, dentro da perspectiva de Deus, da palavra de Deus, Deus oferece para você o seguinte, oferece para você uma identidade, tá? Uma identidade. Para a psicanálise, a procrastinação está ligado lá na infância, né? Obviamente que tudo vem da infância, quando você teve autoritários, pessoas autoritárias que te colocaram muita culpa, muito medo, muita cobrança, e isso trouxe o quê? Trouxe dentro da sua identidade um abalo. Deus vem e fala a tua identidade. Salmo 139, versículo 13. Diz o quê? Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas do ventre da minha mãe. Quem disse isso? Deus. Quer dizer, Davi dizendo para Deus. Então Deus te criou. A sua essência foi firmada, criada em Deus. Então veja bem, coloca Deus Pai dentro da matriz da sua identidade aqui. Coloca Deus como Pai. Certo? Você existe antes de qualquer coisa de fazer. Que é um dos problemas, eu não faço porque simplesmente vai dar errado, o que é que vão dizer de mim? É uma insegurança do eu. Não tem insegurança do eu. O que eu li aqui, Salmo 139, Deus te criou, você tem a essência de Deus. Estão me perguntando se vai para o YouTube. Vai para o YouTube. Tudo está no YouTube, no meu canal. Então vai lá no meu canal, Roseni Marques. Tá bom? Roseni com Z, que todo mundo adora escrever com S, é com Z.
E aí você vai ter todo o material, tá certo, Elina? E segundo ponto, paralelo com a Bíblia. Segundo paralelo com a Bíblia. Você recebe a autoestima de Deus. Olha o que Deus diz em Josué capítulo 1. Josué, ele diz, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora, dispõe-te, levanta-te e vai, porque eu farei você herdar essa terra. O que é que Deus está dizendo? Deus está apontando um personagem famosíssimo, Moisés. Deus está dizendo, olha Moisés, olha Josué, Moisés tão famoso, poderoso, todos seguiam. Morreu, eu agora levanto você. Eu acredito em você. Então escute, não olhe para os outros, não tenha um padrão nos outros. Deus levanta você. Você, a sua essência, criada desde o princípio da eternidade em Deus, é poderosa para transformar a sua vida. Então receba a autoestima do próprio Deus dizendo, levante-se. Né? Quando ele diz Moisés está morto, nós podemos fazer aqui uma aplicabilidade fantástica. Nós podemos dizer assim, às vezes a gente quer, né, copiar os outros, ser como os outros. Tudo bem, a gente pode se inspirar e a gente pode admirar as pessoas, claro, mas você é você, tá certo? Procure dentro de você sua essência, porque é nela que Deus vai levantar, tá bom? Já pensou se Deus dissesse, pronto, Moisés morreu, e agora? Porque Moisés foi o cara, né, para os hebreus. Mas não, Deus rapidamente olhou para Josué e disse, pronto, achei Josué. E aquele texto de Salmo 89 que Deus diz assim, achei Davi, meu servo, com santo óleo unge. Gente, Deus acha a gente. Uhul! Deus te acha, Deus nos acha, Deus nos vê, tá bom? E o terceiro empoderamento de Deus para você, tá? Sair da procrastinação. Deus vai e diz lá em 1 Coríntios para Paulo, capítulo 15, versículo 10. Acho lindo esse texto. Sabe o que é que Paulo diz? Paulo que estava sendo rejeitado pelos apóstolos lá de Jerusalém. Claro, porque ele também tinha perseguido os cristãos. E aí era difícil para ele naquele momento. Ele estava sendo perseguido e rejeitado, mas já tinha sido levantado por Deus. Paulo vai dizer assim, pela graça eu sou o que sou. Amém? Pela graça você é o que você é. Esse seu jeitinho, bonitinho, feinho, desengonçado, cabelo preto, cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo pranchado, alto, magro, você é você. Paulo diz assim, pela graça eu sou o que sou. Paulo estava sendo rejeitado ali por aquele público, né, tão conhecido já como os apóstolos. Mas ele chegou sem nenhum problema de autoestima, de baixa estima. Chegou e disse, olha gente, pela graça eu sou o que eu sou. Então, pela graça você é o que é. E o último paralelo que eu faço com a Bíblia para ministrar na sua vida é o orgulho. O orgulho é o alvo para a gente pedir perdão. Porque é o seguinte, lá em Provérbios 16, 18 diz assim, o orgulho precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Por que eu coloquei o orgulho quando eu preparava esse material? Por que, Roseninha? Porque o procrastinador, ele se auto-boicota. Por quê? Porque ele não age. Por que ele não vai? Porque também, não é só isso, também tem um orgulho muito grande, sabe? Não aceita errar. Não se aventura porque não quer errar. Não quer que ninguém veja que ele pode errar. Não quer que ninguém perceba que ele pode pisar na bola. Que o sucesso pode não dar certo, o seu plano, o seu projeto. Então ali existe um orgulho, uma soberba dentro de si. E eu quero orar e quero pedir ao Senhor que o Senhor nos cure de todo arrogante, todo orgulho, toda soberba que nos prejudica. Tá certo? Então eu quero liberar essas palavras, que sobre nós venha todo o poder que emana de Deus e que nos cura, nos restaura e nos liberta de toda procrastinação. Que haja sobre você a certeza de que você, da sua essência criada em Deus, que está no Salmo 139, a certeza da sua essência criada desde a eternidade. Você tem uma essência
Aceite a você mesmo. Depois do segundo ponto, Deus tira a baixa estima e coloca estima em você. Te bota lá para cima e diz: Josué, meu servo, Moisés já morreu, agora é com você. Vem aqui, a bola é tua. Tá certo? Deus está dizendo para você: a bola é sua, a bola é com você. Vai em frente, invista, dê o seu passo, começa a fazer o que você parou, ou então vai esse teu projeto. Se der errado, qual o problema? A gente aprende com os erros. E a outra palavra profética que eu quero dizer é que pela graça você é o que é. Pela graça você é o que é. E Deus não criou um homem perfeito. Perfeito foi Jesus. Né? Deus nos criou potencializados de tudo, corpo, alma e espírito. A emoção, o psicológico é fantástico. Deus nos criou, mas Ele sabe que nós temos imperfeições. Então, Ele diz: olha, eu acredito em você, pela graça você é o que você é. Pela graça vai lá, sai do canto, faz aquele projeto que está na gaveta, tira da gaveta, faz acontecer. Tá, se der errado, valeu. Anota, porque você vai ter experiência e aí vai ficar melhor o projeto. Amém? Terminando aqui a minha live, tá certo? Falando de procrastinar, retarda o seu crescimento, fazendo esse paralelo do conhecimento psicológico com o que a palavra de Deus diz, você sendo abençoado. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar caminhando aí com a nossa clínica da alma online, nessa relação maravilhosa que nós estamos fazendo nesses dias, né? Esse vínculo aí. E eu quero convidar você, se você desejar fazer uma oferta para o nosso centro de treinamento, Casa de Avé, você fique à vontade, a equipe está sempre colocando a conta aí e você pode transferir, fazer um depósito como oferta de amor, de gratidão. Fique à vontade para semear. E que essas 4 palavras proféticas que te dão essa potência de você sair da procrastinação, fique com você. Cheiro grande, grande abraço, ó, coração para vocês. Estou muito feliz por essa sala estar ficando linda, de gente querendo aprender como trata seu psicológico, suas emoções, querendo mudança. Vamos mudar, vamos ser transformados, porque vale a pena a gente mudar e ser transformado, tá certo? Cheiro grande. Amanhã eu estou com outra live. Eu vou trazer a 4ª ferida da emocional que impede o seu crescimento. E aí, essa de amanhã é fantástica. Amanhã eu vou falar sobre autossabotagem. Isso aí vai redundir muita coisa boa pra gente mudar. Cheiro grande, até amanhã, 4 da tarde, no Instagram. Se você quer toda essa palavra, sobre pro meu canal do YouTube, Roseni Marques, Roseni com Z. Assina, clica no sininho para você ficar me ouvindo em tempo real. Compartilha com amigos que precisam de cura emocional. Fui!